Bom, para gerar o Sintegra, nós vamos usar o componente ACBR, tá? O componente ACBR, ele traz aqui dentro dos fontes dele o ACBR Sintegra, ok? E aqui nos exemplos ele traz um exemplo com o ACBR Sintegra. Aqui, ó. Eu vou exportar esse exemplo aqui para uma outra pasta para nós não alterarmos esse daí do repositório do ACBR, né? Exporte. Exportar aqui para a pasta temp, tá? Prontinho. Em relação aos fontes, né? A ACBR Sintegra, ele possui aqui o ACBR Sintegra Pass e o ACBR Sintegra Reg.pass, tá? Esse aqui para registrar o componente, né? Vai ficar em ACBR TACBR Sintegra e o ACBR Sintegra Pass, que é a lista de colegas que colaboraram com ele. Ele vai trazer aí os registros, né? Registro 10 com seus atributos, registro 11, cada registro é uma classe. Cada campo lá do arquivo se torna um field, um atributo aqui, uma propriedade, né? Depois que ele declara aí todas as classes, acho que ele já tem aqui alguns procedimentos, né? No caso de lista, set objeto, get objeto, insert. E aqui vem os procedimentos, olha. Gerar cada um dos registros. Algumas funções para ordenar. No create, ele instancia aí todos os registros. No destroy, ele libera todos eles. E aqui vem, né, a implementação dos procedimentos para que seja possível gerar o arquivo do Sintegra através do ACBR, né? Mas como é que a gente utiliza isso daí? Para descobrir isso, o primeiro passo, ou a melhor forma de fazer isso, é abrir o exemplo, tá? O exemplo eu exportei aqui para a pasta temp. Tá aqui, ó. Vou renomear para ACBR Sintegra e vou abrir esse exemplo aí aqui no Delphi, tá? Aí está, na janela principal nós temos aqui os dados de cabeçalho do arquivo, CNPJ, inscrição estadual, código de identificação do convênio, natureza das informações, finalidade do arquivo. Daí temos aqui dados complementares, o responsável e o período. E aqui nós podemos selecionar quais são os registros que nós queremos gerar, né? Aqui o motor de geração, a versão do validador, botão gerar, botão versão. Tá aqui o ACBR Sintegra, o componente, ó, tá? Esse componente ele tem aqui um file name, deve estar sendo setado via programação. Tem alguns registros aqui que ele põe para informar ou não, são registros específicos para algumas UFs aí, tá? Mato Grosso, Minas Gerais, legal? Eles não são obrigatórios para todas as unidades de federação, né?
o nome do componente aqui, a versão do componente e a versão do validador. Ok, analisando aqui o fonte, esse botão 1 é esse aqui, ó, o gerar. Ele verifica se o edit está igual a vazio. Se tiver, ele pede para informar o responsável. Se não, ele verifica se a data inicial, a data final é menor que a inicial. Critique isso daí também. Se não, ele passa aqui para data final não pode ser maior que a data atual. Um outro teste que ele faz, você vê que a indentação prejudica um pouco aqui a leitura, né? Então eu vou pressionar um Ctrl D, pedir para o Delphi indentar isso aí para mim melhor. Pronto, da forma que deve ser, né? Agora sim eu consigo entender como é que a coisa está implementada aqui, tá? Então ele faz umas verificações de início aqui. Primeiro se tem um responsável, depois a questão das datas, né? Isso num try except. Se houver algum problema na verificação dessas datas aí, ele informa que o intervalo de datas é inválido e sai do método, tá? Se ele passar por isso aqui, ele seta o diretório inicial de um save dialog aqui como o caminho da aplicação. Se o item index do ComboBox 4 for 0, o nome do arquivo vai ser arquivo Sintegra VCL. ComboBox 4 é isso aqui, ó. Motor de geração VCL. Vamos ver qual é o outro, né? Aqui em itens tem VCL, só tem VCL mesmo, tem essa opção, né? Tá. Então, se ele executar o save dialog, ele vai pedir o nome de um arquivo para a gente informar, para salvar, né? Aí ele seta o nome desse arquivo no file name do Sintegra, seta a versão do validador e sai gerando os registros. Ó. Gerar registro 10, gerar registro 11, 50, 51, 53 e por aí vai, tá? Só que esse gerar registro 10 aqui, ele não está chamando aquele método que nós vimos lá do componente, né? Não é aquilo, tá? Se eu segurar o Ctrl aqui e clicar, esse gerar registro 10 é um método aqui dentro desse formulário, ok? Aquele gerar registro 10 que está dentro do componente, aquilo ali é utilizado internamente pelo componente do ACBR, tá? Então, veja só. Quando ele chama aqui o gerar registro 10, esse método local, com o ACBR se integra, ele faz o seguinte, olha, registro 10.cnpj vai ser o edit2.text. Inscrição, edit3.text. Razão social, empresa de teste, por aí vai. Tá? Então aqui ele seta os dados do registro 10. Registro 11, mesma coisa. Ó. Seta os dados do registro 11. Registro 50, também de forma similar. Né? Sendo que no registro 50 aqui no caso, como ele é uma lista, né, ele vai adicionando um registro 50 dentro dos registros 50 do ACBR Sintegra, tá? Registro 51 não fez, nem o 53, 54 a mesma coisa. Ele tem aqui um registro 54 e tem um registro 75. Daí ele instancia o 54 aqui, informa os dados dele e adiciona esse 54 dentro dessa listinha aqui, registros 54 do ACBR Sintegra. Faz algo similar com o 75, né? Ele instancia, informa os dados do 75 e adiciona dentro do registro 75 do ACBR Sintegra, tá? Registro 60A. Ele está criando aqui um registro 60A, instancia ele aqui, informa os dados e adiciona nessa lista aqui, ó, registros 60A. Ele fez isso algumas vezes, né? Fez uma, fez duas, fez 3, 4, 5, 6. Vão existir aí 6 registros A quando nós gerarmos o arquivo, tá? Registro 60 tem o 60 e o 75. Né? Existem algumas regras lá que informam, ó, se você tiver um registro 60, tem que ter um 75. Por isso que é importante a leitura do manual, tá? Então é a mesma coisa, né? A lógica sempre é a mesma. Se for uma lista, ele instancia o registro, informa os dados dele, adiciona esse registro dentro da lista. Legal?
60M e 70. E aqui acabou, né? Então, se nós executarmos essa aplicação, todos eles aqui estão selecionados, menos esses dois. Eu vou clicar então em gerar. Ele pergunta qual é o nome do arquivo, vou deixar assim mesmo, arquivo se integra vcl.txt. Deixa eu verificar se já existe um arquivo desse aqui. Não existe, ó, nenhum arquivo txt aqui. Então vamos salvar. Geração concluída. E aqui está, ó. Arquivo se integra vcl, né? Exatamente os dados que foram setados ali para a geração do arquivo. Legal? Então, se você quiser compreender profundamente como é que funciona o ACBR, você pode estudar, né, pelo menos parte dele, no caso que o ACBR se integra, você pode estudar o ACBR através desse exemplo aqui. Como é que você faz isso? Ó? Você vem aqui em cima, segura o Ctrl, ACBR se integra, aí você vai acessar aquela unit lá que nós vimos. Legal? E aí você vai estudando, vai analisando como é que o componente funciona, né? Você pode, por exemplo, deixa eu procurar aqui um registro 76. Parece que não tem aqui, né? (60M) tem, né? Vamos procurar por 60M aqui dentro do Sintegra. Aqui, ó. Vou colocar um breakpoint aqui. Vou executar de novo. E aí, ó, parou exatamente no breakpoint, né? Então aqui ele recebeu um registro 60M, os dados estão aí, tá? E aqui você vai observando como é que funciona, né? Esse W registro é uma string, está vazia por enquanto. Aí nesse momento, olha, já está como 60M e essa data de emissão formatada. Ele vai concatenando, tá vendo? Ele vai realmente criando um registro aqui, ó. Legal? No final das contas, ele chama esse write record, tá? Eu pressionei o F7, por isso que ele veio para cá. Aí ele chama o write, né, que é para escrever isso aí dentro do arquivo. Pronto. Legal? Então já foi, ele já escreveu aquele registro dentro do arquivo, né? E se nós continuarmos com a execução, no final nós vamos ver que os registros 60M eles foram inseridos sem problema nenhum aqui dentro desse arquivo Sintegra. Aqui. Legal? Então, debugando o ACBR, né, o componente do ACBR, você pode entender aí plenamente como é que a coisa funciona, né? E pode até verificar se ele está de acordo com a última documentação que foi disponibilizada aí para a geração do arquivo do Sintegra, ok?